A verdade é que quase ninguém sabe porque Freud escolheu o mito de Édipo. Você deve pensar, óbvio que foi pelo lance com a mãe. Mas não, a verdade é que Freud poderia ter escolhido uma infinidade de outros mitos. O mito do nascimento de Zeus, por exemplo, é sobre a proteção da mãe e a luta contra o pai. E eu sempre me fiz essa pergunta, por que Édipo? Mas eu só encontrei a resposta recentemente, lendo esse livro do Lacan. Quando Édipo nasceu, os seus pais souberam, através de um oráculo, que aquela criança mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. O pai de Édipo fez o que qualquer pessoa normal faria nessas circunstâncias. Ignorou o oráculo e abriu mão da superstição religiosa para viver uma vida centrada na razão? Não, ele ordenou que os seus criados se livrassem daquela criança. Acontece que os empregados não conseguiram cumprir essa ordem. Então Édipo cresce sem saber dessa história, sem saber que era adotado, sem saber quem ele era e sem saber quem eram os seus pais. E ainda sem saber, ele mata o seu pai biológico. E sem saber, ele dorme com a sua mãe biológica. O curioso é que essa história de destruir o pai e dormir com a mãe já era conhecida em outras culturas. Robert Graves, um mitólogo, fala que essa história já era muito conhecida entre os egípcios, com a diferença que eles não tinham um Édipo, eles tinham um hipopótamo, que destruiu o pai e dormiu com a mãe. E esse mitólogo pergunta, por que Freud não chamou de complexo de hipopótamo? A partir dessa história, Lacan responde que ninguém entendeu o motivo de Freud ter escolhido o mito de Édipo, porque todo mundo esquece o principal elemento da narrativa. Édipo não sabia. Ele não sabia que matou o seu pai. E ele não sabia que dormiu com a sua mãe. Freud escolhe Édipo não só por essa relação com a mãe. Ele escolhe por causa desse ele não sabia. Porque esse é o centro do complexo. As pessoas não sabem que elas estão buscando em seus parceiros as características da mãe ou do pai. Aquela pessoa que vive atrás de alguém que claramente não está interessado nela, provavelmente teve que disputar a atenção do pai ou da mãe durante a infância. E ela não sabe que ela ainda está lutando contra esse fantasma da infância. E é por isso que Édipo é uma boa imagem para o complexo, porque ele não sabia. Do mesmo modo, nós não sabemos, porque agimos como agimos. E o que você achou dessa história? Você conhecia essa explicação do Lacan? Vamos falar sobre isso nos comentários? Fique bem.